Estamos prontas para começar o próximo passo do nosso jardim hoje. Nós já preparamos o lugar onde o jardim vai ficar. Vai ser um pouco maior do que isso, mas eu decidi me controlar um pouco e dizer, ok, sabe de uma coisa? Não é necessário fazer tudo de uma vez. Eu já tenho boa parte da visão geral, mas posso dizer que isso está bom. Vou plantar mais depois, porque existe uma temporada de plantio no outono. Então perdi algumas coisas nesta primavera, como cenouras e alface, mas posso plantar essas no outono. Então gente, isso é crescimento para mim. Sou uma pessoa de tudo ou nada, mas reconhecer que podemos ir aos poucos nisso é lindo. Então, e você tem que fazer isso. Se você já jardinou, sabe que não vem rápido. Leva tempo e trabalho e tem que esperar bastante. Faça um pouco e depois espere. E aí eu acho que é isso, estou aprendendo algumas lições aqui. Então isso já está pronto. Colocamos papelão por todo lado e cobrimos tudo com lascas de madeira. Fiz um vídeo separado explicando o motivo disso. Confiram, deixarei o link aqui. Agora estamos prontas para o próximo passo, montar nossas camas elevadas. Farei uma combinação de canteiros elevados e plantio direto no solo. Recebemos algumas canteiros de metal realmente lindas que foram enviadas para nós por uma empresa chamada Vegiga. E eu preciso montar essas coisas, mas espero que isso ajude ainda mais na eliminação das ervas daninhas, mantendo esse processo o mais simples possível. Tenho meu ajudante aqui, não é, Israel? Pronto para começar? Sim. Ótimo. Eu fiquei bem presa por causa do Tadai. Vou abrir tudo isso. E isso está apertando as tesouras de Patty. Muito obrigada, você é muito boa nisso. Uma coisa que é muito importante para mim em todo esse processo de aprender a cultivar um jardim é trazer meus filhos junto comigo e ensiná-los. O objetivo principal para mim não é apenas cultivar nossa própria comida e sustentar nossa família dessa forma, mas também adquirir o conhecimento e as habilidades para plantar, cultivar e colher nossa própria comida. Para passar isso para nossos filhos, para que eles possam passar para os filhos deles. Eu percebi que minha avó tinha uma horta enorme, e a mãe dela antes dela, e a mãe dela antes dela, e a mãe dela antes dela, mas isso parou em algum momento. Eu quero poder continuar passando isso adiante. Eu realmente acho que não só é importante saber como produzir nossa própria comida caso algo aconteça no mundo. A Grande Depressão é um ótimo exemplo. As pessoas sobreviveram graças à capacidade de cultivar sua própria comida, ou pelo menos conseguiram sobreviver com mais facilidade, vou dizer assim. Mesmo que não ocorra na nossa geração, pode afetar nossos filhos ou netos. Se não os prepararmos com essas habilidades e conhecimentos, enfrentarão dificuldades. Então, eu realmente sinto que é nosso dever como pais garantir que nossos filhos estejam preparados, mesmo que seja com o básico. Então, mas além disso, eu já percebo que há tantas lições de vida que Deus tem para nós através do processo de jardinagem. Mesmo se você olhar para as Escrituras, há tantas parábolas que falam sobre plantar sementes e a colheita. Mas até para mim mesma, estou percebendo que já estou aprendendo muito sobre paciência, saber esperar pela recompensa e trabalho duro, mesmo quando você não está com vontade, mesmo quando não vê resultados. Então, eu acho que é algo realmente lindo para envolver as crianças, para que elas possam aprender essas lições desde cedo, porque acredito que isso vai prepará-las para o sucesso em geral. Então, Israel já está trabalhando duro, abrindo todas as nossas canteiros. Essas coisas vão ficar tão legais e eu acho que vão ficar muito bonitas. Então, o que eu recebi da Vegiga foram 6 canteiros de jardim de 1,20 por 2,40 metros. Eles têm 43 centímetros de profundidade. E eu também recebi 6 canteiros de jardim de 60 centímetros por 2,40 metros, que também tem 43 centímetros de profundidade. O interessante desses canteiros é que são totalmente modulares. Há várias formas de montar, e só percebi isso ao ver que dizia 10 em 1 ou 9 em 1 canteiro de jardim. Mas você pode realmente montar essas coisas de várias maneiras diferentes. Temos muito trabalho pela frente. Você está pronta? Tudo bem, vamos começar com um, eu acho. Vou pegar papelão para sentar. Quer um também? Pedaço de quê? Você está de calça comprida, deve ficar bem. Preciso de um banco de jardim, Johnny. Trouxe a ferramenta que precisamos? Isso aqui? Tá bom. Acho que preciso de mais filhos, João.
Não para ter mais filhos, mas talvez eu precise de mais deles. Eu já tenho uma montanha deles. Ei, você chegou bem na hora. Quer ajudar a gente na horta hoje? Preciso de um saco de lixo. É um canteiro de jardim. É uma noz. Nozes. Por que elas se chamam nozes? Ótima pergunta, não faço ideia. É pelo outro lado. É pelo outro lado. Quer que eu comece? Sei que você consegue. Isso, conseguiu. Já posso ver que isso vai levar 87 anos. Do melhor jeito, né? Certo, isso foi meio dia de trabalho. E eu nem terminei ainda. Provavelmente estou na metade dos canteiros, mas estou muito animada. Percebi que subestimei meu espaço. E então nós temos algumas opções aqui. Uma opção é mover isso para baixo e então fazer algumas fileiras longas para minhas framboesas e amoras que eu tenho aqui. Eu originalmente ia colocá-las na outra ponta. Ou eu posso pegar mais uma dessas de 4x8 e mais duas dessas de 2x4 e fazer mais um arco, o que eu não me importaria, porque sinceramente vamos cultivar pepinos neles. Eu adoraria cultivar alguns feijões. E algumas abóboras butternut. Então eu não ficaria chateada de ter 4 em vez de 3, assim eu poderia cultivar pepinos em 2 deles, porque meus filhos comem pepinos como loucos e eu adoro fazer picles. Essas são as opções por enquanto. Ainda não montei os do fundo, espero que isso fique cheio em breve. Se não, vai ficar aqui e vão ter 2 fileiras de frutas vermelhas indo por ali. Depois eu tenho mais 2 canteiros aqui que, para ser sincera, só tem esse comprimento. Então vai ficar um espaço bem grande aqui. E aí temos uma situação bem longa ali que eu acho que não vai funcionar porque o terreno não está exatamente nivelado e acho que está longo demais para isso. Então vou ver se consigo mais algumas peças de canto para poder dividir aquilo em pelo menos 2, mas talvez 3 seções lá atrás, o que provavelmente seria a melhor ideia. Dividir aquilo em 3 seções e depois ter 2 aqui com uma mesa no meio. Eu adoro essa ideia. Estou imaginando enquanto falo e eu estou amando. Ok, acho que tem um novo plano. Acho que conversar com vocês realmente me ajudou a entender isso, mas eu adoraria ouvir as ideias de vocês nos comentários. Vocês veem com o que estou lidando, vocês veem a situação. O que vocês acham que eu devo fazer? Tudo bem. Também tenho uvas para plantar, tenho amoras, framboesas, uvas, todas esperando por um lar. Então, vou começar a trabalhar. Vejo vocês amanhã. Ok, acho que coloquei tudo onde eu queria. Passei um tempo ontem usando a fita métrica, medindo as distâncias. Testamos a cerca de 60 centímetros de distância. Gostei porque posso colocar mais coisas aqui. Mas quando penso se quero cultivar abobrinha ou abóbora, ou qualquer coisa que tenha folhas bem grandes, essa distância de cerca de 60 centímetros pareciam um pouco apertados. Então, afastamos mais. Aqui estão a cerca de 90 centímetros de distância. Esse é meu meio termo por enquanto, até que eu consiga mais canteiros desse tamanho. Mas o que vamos ter é uma treliça em arco daqui até aqui. Outro desses eventualmente vai ficar bem aqui. Então teremos outra treliça em arco. Assim você vai poder passar direto por ali. E esse espaço aqui é um pouco mais largo porque é meio que a entrada principal, digamos assim. Eu quero construir uma mesa. Bem aqui. Como uma mesa comprida, meio estreita, mais longa, com bancos. Eu gostaria de colocar 2 canteiros pequenos, uma de cada lado dela, e o resto ainda vai ser decidido. Quero fazer canteiros mais baixos e compridos, mas ainda não decidi. Talvez a gente só faça montes, pois é preciso usar o que tem. Agora não tenho mais canteiros. Então talvez eu só faça alguns montes e plante meus tomates lá e coloque estacas, o que, sinceramente, João, eu provavelmente nem quero colocar estacas em T através do papelão. Porque essas ervas daninhas, estou te falando, vão pensar, tem um buraquinho, vou crescer ali.
Então talvez eu faça até as extremidades e depois coloque arame e plante os tomates assim. Assim eles podem crescer para cima. Assim podemos plantar muitos tomates. Eu realmente preciso começar a plantar algumas sementes. Enfim, então o objetivo é nos próximos dias encher esses canteiros. Agora vou ali. Já fiz isso no primeiro. O João colocou todos os suportes, que são ótimos, pois evitam movimentos para dentro ou fora. São parafusados, ficam bem firmes. É bom porque quando a terra entra, não conseguem empurrar para fora. Esses aqui não soltam. Eles são parafusados, então não tem como sair. Então vai segurar eles muito bem. Mas aqui eu virei esse canteiro e coloquei mais papelão embaixo dela. Eu só queria uma camada dupla. Todos os caminhos receberão mais cobertura morta anualmente, o que deve ajudar a suprimir as ervas daninhas. Ah, mas eu realmente quero ter certeza de que nada vai conseguir crescer através desses canteiros. Então eu fui lá, afastei a cobertura morta, coloquei mais uma camada de papelão e depois coloquei a cobertura morta de volta por cima. Coloco só uma camada fina porque esses cavacos de madeira são frescos e tiram muito nitrogênio. Não devem tocar as raízes das plantas, por isso ficam no fundo. Vou adicionar outras camadas, outros materiais ricos em carbono, para ajudar a preencher o espaço antes de realmente adicionar o solo que a gente conseguiu. Então vamos começar. Meu composto, que eu me esforçava tanto para fazer ali, vou usar isso e ele ainda não está realmente pronto, mas eu percebo que isso é melhor do que... Não quero isso. Não se preocupe, não toque nesse cocô. Acho que preferiria preencher algumas lacunas no fundo com isso. Então hoje nós estivemos aqui no jardim tentando resolver isso. Avançando, seguindo em frente. Outro dia peguei um monte de terra nesse reboque grande aqui e fui buscar o trator na casa do meu sogro. E eu passei o dia hoje ajudando a pegar toda aquela terra, movendo para esse monte para que Daniele possa encher os canteiros com isso. Ela está colocando os gravetos e o composto lá dentro. Então finalmente conseguimos terminar isso. Mas talvez a gente consiga um pouco de cobertura de folhas e outras coisas em breve para realmente fortalecer esses canteiros. Mas sabe de uma coisa? É o seguinte, enquanto eu descarregava essa terra e a Daniele olhava para ela percebeu que não era o melhor terra vegetal que a gente poderia conseguir. Eu estava pensando mais cedo sobre incorporar Deus em tudo o que estamos fazendo e a oração em tudo o que estamos fazendo e não deixar que seja só uma coisa do tipo eu acordo de manhã, leio minha Bíblia ou faço minha devoção e depois sigo com o meu dia. É algo que a gente carrega com a gente ao longo do dia. E esse pensamento meio que veio à minha mente enquanto a gente falava sobre essa terra. Então eu fiquei pensando, sabe de uma coisa? Que Deus abençoe essa terra. É o que temos agora. É com isso que a gente tem para trabalhar. Abençoe isso e veja todo o nosso esforço que estamos colocando aqui e permita que isso seja frutífero, que nos dê uma grande abundância de legumes e frutas. Esse é o tipo de mentalidade que estamos adotando. Vamos simplesmente entregar a Deus o que temos e deixar que Ele abençoe. Certo, mais um dia, mais alguns passos adiante. Deixa eu te mostrar onde estamos agora. Eu comecei a encher os dois das pontas. Acho que vou precisar pegar um pouco de composto para misturar e adicionar. Eu tenho alguns sacos, mas não vai ser suficiente. Este aqui já tem cobertura morta, tem a madeira embaixo. E aí eu coloquei alguns dos cavacos de madeira que começaram a se decompor na nossa pilha de composto, que também tem folhas e um pouco de material vegetal em decomposição e um pouco de cama de frango. Isso ficará no fundo, abaixo do composto e do solo, então as raízes das plantas não devem tocar. Aqui é a mesma coisa, porém. Esse aqui só tem madeira dentro. Mais madeira. Mais madeira. Ainda não cheguei nesse canteiro nem naquele outro bem grande, mas tenho todos esses troncos gigantes que vou usar para preenchê-los. Estou preenchendo isso aqui, mas ainda falta um pouco. A ideia é ocupar o espaço com materiais que vão se decompor com o tempo. Então, em 1 ou 2 anos, tudo isso vai se decompor e virar terra. Depois, só precisamos adicionar mais.
mais terra por cima dos nossos canteiros. Mas isso vai nos ajudar a economizar dinheiro agora no começo. Isso vai alimentar o solo. Todos esses gravetos vão dar espaço para o solo respirar porque, acredite ou não, as raízes das suas plantas gostam de respirar. Elas não querem ficar sufocadas. Elas não querem ficar sufocadas em solo muito compactado. Então isso vai ajudar nisso. Mas a gente faz em camadas. E tem lascas de madeira frescas no fundo desses canteiros, mas elas estão tão no fundo e tem tanta coisa entre elas que as raízes não vão tocar nelas. Então não deve ser um problema de roubar nitrogênio nem nada assim. Talvez eu use nosso cortador de grama e junte um pouco de aparas de grama só para espalhar por cima. Porque quando você adiciona esse nitrogênio ao carbono, isso ajuda o carbono a se decompor, dá o que ele precisa sem competir com as plantas. Enfim, é aqui que vou parar por hoje. Estou chegando lá. Com certeza é um trabalho feito com amor. Estou me perguntando se não assumi mais do que posso dar conta, questionando um pouco a minha sanidade. Ainda tenho tantas outras coisas para fazer além disso. Ainda preciso plantar framboesas e amoras e construir treliças para elas. Então, um dia de cada vez. Estou aprendendo tantas lições. Já falei isso para vocês. Tudo bem. Vou entrar, me limpar, me acomodar para a noite e voltar aqui amanhã. Estou muito animada por ter canteiros elevados este ano. O primeiro jardim que fiz aqui também foi com canteiros elevados usando tábuas de cerca de 25 centímetros. Então eles provavelmente só vinham até aqui. No final do primeiro ano, o solo pelo qual eu tinha pago sacos e sacos de uma terra orgânica bem boa e cara tinha quase desaparecido completamente e as ervas daninhas estavam tomando conta. Então, com esse sistema, com o papelão embaixo, as lascas de madeira, depois os troncos por baixo, a cobertura de madeira e a terra vegetal por cima, eu não espero ter problemas com ervas daninhas por um bom tempo. E mesmo assim, pelo que eu vi em canteiros elevados, especialmente os mais fundos como esse, a quantidade de ervas daninhas é mínima. Vai aparecer uma ou outra que pode crescer ali e você simplesmente arranca elas. Muito mais simples, muito menos trabalhoso do que deixar as ervas daninhas tomarem conta. Algumas pessoas não ligam para ervas daninhas no jardim, apenas cortam e usam como cobertura viva. Acho isso incrível. Sempre que você alimenta a biologia do solo e adiciona novo carbono, novo nitrogênio, criando coisas que vão se decompor juntas e alimentar esse solo, você está investindo em um solo melhor. E no final das contas, um jardim melhor, melhores produtos da horta ou uma colheita melhor. Quero agradecer a Vegiga. Este vídeo não é patrocinado, mas eles nos deram esses canteiros para testarmos. Adorei. Eles têm várias cores lindas. Eu escolhi o creme porque sou meio básica, mas ele tem essa faixa de borracha ao redor do topo, o que é ótimo porque é seguro para as crianças. Não tem nada afiado, foi super fácil de montar. Eu sei que eles vão durar muito, eles também vêm em diferentes profundidades. Você pode escolher, acho que 11 polegadas, 17, ou até tem um que é mais fundo para aqueles vegetais de raiz ou para colocar ao redor das árvores. Você pode personalizar os formatos e tamanhos dessas coisas do jeito que você imaginar. Então, se vocês estão pensando em começar uma horta em canteiros elevados, podem usar o nosso código e ganhar um desconto. Eu vou colocar na descrição para vocês. Vou dizer que os canteiros elevados não estavam na minha ideia original para isso. Eu não tinha planos de comprar nenhuma este ano, embora seja o ideal para mim, porque, de novo, não precisa capinar e é um pouco mais perto, mais fácil de se curvar, sabe? Até mesmo só agachar e plantar bem aqui, em vez de ficar de joelhos, se inclinando para frente. Eu amo tanto isso. Também acho que cria um espaço lindo onde você pode planejar e ter esses caminhos e treliças. Este aqui vai ter uma treliça em cima. Mas se você não está em uma fase em que canteiros elevados cabem no seu orçamento ou nas suas possibilidades, não tem problema nenhum, é super válido construir uma horta praticamente do mesmo jeito, direto no chão. Se não tivéssemos ganhado os canteiros, eu começaria com papelão embaixo e cobertura de lascas de madeira em tudo. E então eu teria dividido essas lascas de madeira em duas fileiras, porque esses são cavacos de poda. Essas são lascas de arborista. Elas estão incrivelmente frescas, têm talvez um mês de idade. Elas ainda estão nos estágios iniciais de decomposição e estariam quentes demais para entrar em contato direto com suas frutas e vegetais. Quando as raízes chegarem nesse carbono, ele vai tirar nitrogênio das plantas. No momento, está abaixo do alcance das raízes, então não me preocupo. Mas se eu fosse plantar diretamente no solo, sem canteiros elevados, eu usaria esses cavacos de poda gratuitos como caminhos.
Eu iria a um distribuidor local que vende terra e cobertura morta, pegaria composto de cobertura morta e colocaria nas fileiras onde você quer plantar. Por cima desse composto de cobertura morta, você pode adicionar terra e, em seguida, por cima disso, pode usar cobertura de folhas ou composto e cobertura de folhas. E basicamente você vai construir sua área de plantio em montes, em fileiras. Faríamos isso aqui se não tivéssemos os canteiros elevados. Vai funcionar igual, pois você alimentará o solo. À medida que o papelão se decompõe ao longo do próximo ano, aquele solo bom e rico que você está construindo por cima vai entrar em contato com o chão e começar a alimentar organismos saudáveis e bactérias, indo e vindo do solo de cima para o solo de baixo. Então, a cada ano, conforme suas lascas de madeira frescas vão se decompondo, você pode simplesmente empurrá-las para cima dos seus montes do ano anterior e depois adicionar novas lascas de madeira frescas nos seus caminhos. Isso vai ajudar a suprimir as ervas daninhas. Isso vai alimentar e continuar alimentando suas áreas de plantio, e você vai ter o mesmo microbioma, por assim dizer, para nutrir suas culturas e seu jardim, proporcionando o melhor resultado possível. Então esse é meio que o objetivo ao cultivar um jardim, maximizar a colheita trabalhando de forma mais inteligente, eu diria, e não com mais esforço. Sabe, o que podemos colocar no início para garantir que todo o nosso esforço, tempo e dinheiro não sejam em vão, que estamos aproveitando ao máximo tudo isso. E uma dessas dicas, provavelmente a principal, é alimentar o solo e garantir que você está começando com o solo mais saudável possível. E não precisa ser perfeito, porque a primeira terra vegetal que pegamos ali era muito mais empelotado, tinha muito mais argila e custava o dobro do preço de um dos lugares locais aqui onde eles tinham essa terra vegetal boa e bem soltinha. Então é aquele tipo de coisa que você aprende enquanto faz, comete erros no caminho e aí já sabe fazer melhor da próxima vez. Sempre que você corta algo e joga ali ou faz compostagem todo ano, alimenta o solo e o melhora cada vez mais. É só um processo lento, como tudo na jardinagem parece ser. Se você abraçar as lições de vida que ela traz, vai perceber que há muita beleza na espera, no plantar, regar e esperar.